Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, segunda semana do Tempo do Advento. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Você já parou para refletir seriamente sobre a majestade e o poder de Deus? Você acredita realmente em Deus? Pense direito e não responda simplesmente de forma mecânica ou automática. Não responda apenas pelo desencargo de consciência. Reflita bem na pergunta proposta. Crer em Deus e depois na majestade e no poder divino. A visão da primeira leitura se refere a um Deus que tudo pode criar e realizar. E ao falar sobre a criação do cosmos, a leitura bíblica quer nos envolver na força divina de Deus. Você deveras crê na força de Deus? É interessante você aprender a pensar seriamente nisto, pois a liturgia indica caminhos para que façamos parte de toda esta majestade e poder divinos. Todos que sempre acreditaram nunca se decepcionaram. Por exemplo, Santo Ambrósio, bispo, que foi um grande santo dos primeiros séculos do cristianismo. Hoje, a igreja celebra sua memória. Ele sim foi uma pessoa que acreditou piamente na majestade de Deus e em toda a sua força divinizadora. Ambrósio era catecúmeno, ou seja, estava se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã, mas se preparando especialmente para receber o batismo. Aconteceu que naquela ocasião, no século IV, o bispo de Milão veio a falecer e Ambrósio era formado na área de direito e aproveitou então para discursar em relação à morte do bispo e à necessidade de um substituto. Ora, ele falou tão belamente que a própria população naquela ocasião começou a gritar que ele deveria ser o novo bispo de Milão. Ele tentou recusar, obviamente, dizendo que não estava preparado e nem era batizado ainda. Mas a força de Deus o venceu pela voz do povo. Assim, o batizaram, ele fez a primeira comunhão, crismou, ordenou-se sacerdote e sagraram-no bispo. Veja que neste tempo, ele se tornou um grande mediador a respeito da paz em relação ao império vigente daquele período. E ainda, ele se tornou conselheiro de grandes imperadores daquele período. Foi ele, aliás, quem fez o famoso sermão que converteu Santo Agostinho. Veja que esta é apenas uma pequena parte da vida de Santo Ambrósio, a fim de que notemos o quanto Deus pode realizar maravilhas na vida desta ou daquela pessoa, não importa quem seja ou o período que se vive. Veja que para Deus nos fazer participantes de sua majestade desde agora e ainda nos conferir suas potencialidades divinas, é crucial acreditar com todo o coração, com toda a força e com toda a alma, como vamos ler no livro do Deuteronômio. Acreditar não significa apenas falar que acredita, mas é preciso demonstrar em atitudes como se acredita em Deus. Se observarmos atentamente e se realmente acreditamos em Deus, deveríamos a todo instante fazer o que se pede no Evangelho, não é mesmo? Jesus pede hoje, por exemplo, para se aproximar do seu Santíssimo Coração. E quando assim o fazemos, todo o cansaço, toda a fadiga, todo o mau humor, todo o sentimento de discórdia, toda a mesquinharia, todo tipo de ciúmes, inveja, maledicência, tudo o que é mal, tudo se retira de nossas vidas. Se assim o fizermos, com confiança que Jesus pode realizá-lo.
Mas, vamos lá, o que é preciso mesmo? Acreditar que o coração de Jesus pode realizar tudo isso. Veja que é o prelúdio, o início da nossa reflexão. O Evangelho de hoje está deixando claro que o Santíssimo Coração de Jesus é fonte de cura certeira. Mas, de novo, o que é preciso mesmo? Acreditar que Jesus tem todo tipo de bálsamo, todo tipo de remédio para aliviar quaisquer tipos de dores ou enfermidades. Assim Jesus diz no Evangelho: aproxime-se do meu coração, pois sou manso e humilde, e eu aliviarei o teu fardo. Veja, como exemplo de hoje, Santo Ambrósio acreditou na força de Deus, nas potencialidades que Deus poderia trazer para a sua vida. Foi um grande bispo entre o século IV e o século V, de tal modo que até hoje o magistério da Igreja sempre recorre a muitos pensamentos deste grande santo. Ele acreditou na força e na majestade de Deus. Agora hoje é a sua vez. Acredite na majestade e na força de Deus. E vamos nos aproximar do coração de Jesus para que Ele possa ser o alívio de todas as nossas dores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.